Aleluia, pode se sentar. Aleluia, você pode cantar comigo assim? Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Cante de novo, olhando para Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Irmãos, eu gosto demais dessa música, especialmente dessa frase, porque essa frase ela diz muito sobre o tipo de vida que a gente quer ter com Jesus. Essa frase, se ela é cantada de todo o coração, ela pode transformar as nossas vidas. Ela pode mudar toda a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de olhar para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus e fala assim, eu não vou parar, eu gastarei a minha vida aos teus pés. Irmão, você entende o peso que é essa afirmação? Sabe o que a gente está querendo dizer com Jesus? Senhor, eu não vou desistir. Senhor, eu não vou me cansar. Deus, eu não vou olhar para outras coisas que possam me empolgar, porque eu decidi gastar a minha vida aos teus pés. Quando eu vou para a igreja, quando eu me reúno no templo com os meus irmãos, eu estou entregando um pouco daquilo que eu tenho aos teus pés. Quando eu canto a Jesus, quando eu adoro, eu estou colocando a minha vida aos pés de Jesus, eu estou colocando o meu coração aos pés de Jesus. É interessante que, não sei se você já pensou na Bíblia dessa forma, mas a Bíblia, ela é um conjunto de livros, né, organizados, para que a gente entenda melhor a Deus, para que a gente entenda melhor a história de Deus e as coisas que Deus nos falou. Então a Bíblia é organizada primeiro pelo Pentateuco, pelos primeiros livros da Bíblia. Aí depois a Bíblia, ela tem a parte histórica, a parte dos reis ali. E depois a Bíblia tem uma parte poética, que muita gente gosta de deixar a Bíblia aberta lá em casa, não é verdade? Até mesmo quem não é muito assim de Deus, gosta de deixar lá Salmo 23, Salmo 91. Tem gente que gosta de deixar a Bíblia aberta lá. Porque a poesia na Bíblia, quando a gente lê, né, o Salmo 23, quando a gente lê os salmos em si, a gente vê uma profundidade de coração. E eu ouvi uma vez um autor falando que os salmos existem porque é Deus mostrando para nós que Ele se preocupa com o coração do adorador. O salmo é um livro que Deus fala com o coração do adorador. É um livro que Deus fez especialmente para nos mostrar que o nosso coração de adorador diante dele é importante para Ele. Deus se preocupa com os nossos sentimentos. Porque, irmãos, vamos pensar aqui. Nós não fomos feitos para sermos felizes. Ponto. Deus não criou o homem para dizer assim, vou criar a humanidade e o propósito de criar a humanidade é para que eles sejam felizes. Não é. O nosso propósito de vida é cumprir com a vontade de Deus. Nós fomos criados para cumprir com a vontade do Pai. Amém? Nós estamos aqui para cumprir um propósito. E é por isso, irmãos, quando a gente não encontra o nosso propósito, a gente fica meio perdido na vida. Tem gente, irmão, que está perdidinho da Silva, porque ele não sabe, ele não encontrou o propósito dele, ele não sabe por que ele nasceu. Ele não entende que ele nasceu para servir ao Pai, e o Pai tem algo específico para ele. Então quando a gente não descobre isso, a gente fica perdidinho da Silva. Aí o que a gente faz naturalmente? A gente tenta se apegar a coisas que dê sentido à nossa vida. Então a gente se apega ao futebol, a gente se apega a um trabalho, a gente se apega a um empreendimento, a gente se apega às amizades, a gente se apega a lazer, a gente se apega a alguma coisa que traga sentido para as nossas vidas, mas no final das contas, nada faz sentido enquanto o homem não descobre o seu propósito diante de Deus. Irmãos, eu quero ler um texto com vocês, que está em Lucas capítulo 17.
Lucas capítulo 17. Enquanto você vai abrindo, Jesus estava um tempo com os discípulos. Vou falar do contexto aqui, né? Jesus estava um tempo com os discípulos. E os discípulos ali na cola de Jesus estavam aprendendo o tempo todo. Imagina só você viver com Jesus, andar com Jesus. Imagina só você ser chamado por Jesus para ser um discípulo e você agora, sua vida é andar com Jesus. Você tem lá, pensa no seu emprego, no curso que você faz. Jesus chegou aqui em 2020. Isso não vai acontecer, tá, irmãos? Porque a Bíblia diz que os acontecimentos agora serão diferentes. Mas vamos dizer que fosse assim. Jesus chega aqui em 2020 e fala: Algeu, vem comigo. O que o Algeu faz? Larga o barbeador de um lado, deixa a porta da barbearia aberta. O que faz? Vai atrás de Jesus. Foi isso que os discípulos fizeram. Um era pescador, jogou as redes. O outro era cobrador de impostos, deixou o trabalho dele. E foi assim: vem me seguir, deixa o exército. Imagina, Jesus chamando você. Aí você anda com Jesus todos os dias. Você vai morar em um lugar diferente. Na verdade, irmãos, não tinha nem lugar para morar, né? Jesus disse que as raposas têm lá os seus ninhos, as aves seus ninhos, as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus era um andarilho. Jesus, ele não parava em lugar nenhum. E ele chama, né? Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e vai andando atrás, porque eu não vou parar. Aí Jesus te chama e você vai aprendendo. Imagina, você sabe que o próprio Deus está ali, o enviado de Deus, o Messias. O que você vai fazer? Vai ficar o tempo todo na cola dele. Você vai ouvir tudo que ele falar, você vai ver a forma que ele age e você vai tentar aprender com ele, não é verdade? Porque se o Jesus está fazendo isso, é assim que eu quero fazer. Esses discípulos estavam com Jesus há um bom tempo. E Jesus estava ensinando algumas coisas. Mas chegou no momento da vida de Jesus com os discípulos, que Jesus teve que colocar os jovenzinhos no canto da parede, para mostrar algo muito importante, que está aqui em Lucas 17. Eu não sei se você já prestou atenção nesse texto dessa forma, mas leia comigo. Lucas 17 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho, amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Aí Jesus diz assim, versículo 3: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: Jesus, aumenta a nossa fé. Aí Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu bebo, depois como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe for ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Irmãos, aqui é um diálogo que Jesus teve com os discípulos. Jesus estava querendo ensinar algo muito precioso para os discípulos. Jesus estava elevando o nível de entrega, o nível moral e o nível de santidade dos discípulos. Os discípulos estavam um tempo ali com Jesus e parece que algumas coisas os discípulos não entendem, né? Porque é um processo, aprender a caminhar com Jesus é um processo. E talvez, irmãos, você já esteja algum tempo andando com Jesus, mas tem coisa que parece que não caiu a ficha ainda. Tem coisa que demora tempos para a gente entender aquilo que Deus quer para nós. E os discípulos acontecia isso. A gente percebe alguns capítulos. Tem um texto na Bíblia
que que os discípulos dizem assim, um discípulo olha para Jesus e fala, olha, a gente quer sentar do seu lado, no seu reino. Ninguém pediu ainda, estou pedindo primeiro, ó, deixa eu sentar do seu lado. Aí Jesus fala, cara, vocês não estão entendendo nada, já tem lugar no meu lado. Vocês não podem exigir essas coisas. E os discípulos, às vezes, eles demoram para entender algumas coisas. Eles demoraram para entender que Jesus morreria e ressuscitaria. Só depois que eles viram Jesus, tudo aquilo fez sentido para eles. Mas enfim, a gente olha para esse texto e vê que Jesus está elevando o nível moral de santidade daqueles discípulos. Jesus olhou para os discípulos e disse o seguinte, no começo aqui do texto que a gente leu, é inevitável que certas coisas ruins aconteçam na igreja. Estou parafraseando, tá? Gente, vocês vão ouvir notícias na TV, vocês na igreja vão ouvir coisas que vão escandalizar vocês. Vocês vão ouvir de pastores abusadores, vocês vão ouvir de pseudos pastores que roubam a igreja, vocês vão ouvir de igrejas que lucram em cima da dificuldade dos filhos de Deus. Vocês vão conhecer líderes que abusam moralmente, verbalmente das suas ovelhas, manipulam. Vocês vão ver coisas que vão escandalizar o corpo. Mas eu vou dizer para vocês, ai daquele por meio de quem vier esse escândalo. Ai daquele por meio de quem essas coisas acontecerem. Aí Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte, olha, coisas ruins vão acontecer, mas vocês precisam entender que vocês precisam ser acima da média. Vocês não são esse tipo de povo. E aí, irmãos, que a gente pensa, né? Às vezes as pessoas olham para a gente, você é cristão, você é crente. Na hora a pessoa já fala assim, você é crente, né? Na mente dela, você dá dinheiro para a igreja. Ou você é um manipulado, você é um bitolado mental. Você é uma pessoa fraca de mente, porque você vai lá na igreja, o pastor deve fazer a sua cabeça. As pessoas pensam isso da gente. E Jesus diz o seguinte, vocês estão acima da média. Só que Jesus vai elevando o nível um pouco mais. Aí ele diz o seguinte, olha, se alguém pecar contra você, você precisa aprender a perdoar. Irmãos, a gente às vezes leva anos para perdoar uma pessoa que errou uma vez. E Jesus vem com graça, que Jesus ele faz uns negócios com a gente, né? Parece que ele vem com uma graça, que ele fala assim, cara, se alguém pecar contra você, você perdoa. Se ele pecar de novo, 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 você perdoa. 7 vezes no dia. É claro que Jesus estava falando que você não deixa de perdoar nunca. Agora pensa, vou dar o exemplo do Gabriel. Olha, Gabriel é um homem de Deus, abençoado, meu discípulo, gente boa, que graças a Deus eu posso dizer que tem crescido muito, né? Mas vamos dizer que o Gabriel chega lá na sua casa e está com uma pedra no seu carro, ou no vidro da sua janela da sua casa. Na hora que ele taca a pedra no vidro do seu carro, da sua casa, você sai lá fora, fala, que isso, Gabriel? Cara, eu estava irritado, cara, eu peguei uma pedra, eu quis jogar no seu carro. Desculpa, cara, você me perdoa? Perdão, tá bom, eu te perdoo. Dá 10 minutos, irmão, você entra na sua casa, pá! Barulho de novo, uma pedrada. Sai lá, quem é? O Gabriel de novo. Gabriel, você é louco? Cara, eu te perdoei, mas você está ficando louco? Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou trouxa. Mas tá bom, vou ser trouxa a segunda vez. Te perdoo, cara, mas vaza daqui. Já muda até o diálogo, né? Vaza daqui, irmão, porque eu sou crente, mas você sabe, né? A carne é fraca. Irmãos, vamos dizer que o Gabriel 10 minutos depois vai lá e quebra o retrovisor agora do seu carro. Cara, nossa, eu não sei. Cara, me perdoe, cara, eu sou bipolar. Eu estava bem, mas nossa, eu tive uma vontade de quebrar seu carro. Irmãos, é um exemplo absurdo que eu estou dando, não é? Mas esse exemplo mostra o quão distante nós estamos do padrão que Deus quer para nós. Esse exemplo, por ser tão absurdo, mostra como nós estamos absurdamente distantes daquilo que Deus tem para nós. E esse exemplo mostra
Como é absurdo esse entendimento para os discípulos. Porque Jesus está mostrando para os discípulos que o padrão que eles tinham de santidade, o padrão de moral, o padrão de ética, o padrão de conduta, era muito aquém daquilo que Jesus queria para a vida deles. Porque Jesus conta esse exemplo, e sabe o que os discípulos fazem? A mesma coisa que a gente. Porque quando eu conto essa piada, que não é piada, o que a gente pensa por dentro? Olha, eu sei que eu deveria fazer isso, mas eu não tenho fé para isso. A minha fé é para perdoar talvez uma vez e na segunda quebrar a cara dele. É ou não é? E os discípulos acharam absurdo. Mas sabe o que Jesus fala? Os discípulos acham tão absurdo que eles falam: Senhor, esse padrão de vida é muito além do que eu consigo pela minha fé. A minha fé é tão pequena que eu não consigo chegar nesse padrão. Senhor, eu sou muito fraco em ser crente. Eu achava que ser crente era ir para a igreja toda semana. Porque, irmãos, o que o diabo quer da gente? O diabo quer que a gente seja religioso. Porque religioso, irmãos, é fácil ser religioso. O que é ser religioso? Você vem para a igreja toda semana, você se envolve com algum grupo da igreja, você vem todo domingo aqui, você dizima porque você está, cumprindo com as suas obrigações, e você vem toda semana, tá ok. Mas Jesus olha para a gente, irmãos, assim como ele olhou para os discípulos e fala: não é esse padrão que eu quero para vocês. Se você quer ser multidão, ok. Você quer ser multidão? Vem e ouve a palavra e se satisfaz. E Jesus vai multiplicar o pão aqui, vai dar o pão para vocês. Vocês vão sair saciados. Você já conheceu pessoas que vêm na igreja e falam: ai, depois de ouvir a palavra eu me senti tão bem. Porque tem pessoas, irmãos, que vêm para a igreja porque elas querem se alimentar. Elas estão com fome de Jesus. Mas, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Jesus está nos chamando nesse lugar para que o nosso nível de fé aumente, a ponto de a gente conseguir, sabe o carro que a gente acha tão precioso? Se um cara chegar e arranhar o nosso carro, a gente dá risada. Você tem a capacidade, irmão, de dar risada se alguém arranhar o seu carro hoje? Eu lembro de John Wesley. John Wesley, certa vez, a casa dele pegou fogo. Ele chegou desesperado naquele lugar, ele olhou para a casa dele e disse assim: Senhor, a casa do Senhor queimou. Você tem esse nível de fé? Por que John Wesley é lembrado até hoje, irmãos? Por que os discípulos são lembrados até hoje? Porque, irmãos, eles decidiram sair do nível de fé que eles tinham. Eles decidiram abrir mão daquela vida religiosa que eles tinham e eles ficaram acima da média. Eles decidiram ser pessoas acima da média em fé. Por que esses homens são lembrados, irmãos? Porque eles não quiseram fazer parte da maioria. Irmãos, o que Deus tem prometido para nós, para a Celebre Vida, você pode acreditar, você pode não acreditar, você pode querer fazer parte, você pode não querer fazer parte, você pode ir embora e achar que é tudo bobeira. Mas eu tenho certeza que o que Deus tem chamado para essa igreja ser, onde Deus quer nos levar, onde Deus tem prometido, que Deus vai fazer, meu irmão, vai exigir pessoas nesse lugar, acima da média. Pessoas com nível de fé, que quando eu contar uma piada dessa, ela vai conseguir dar risada fácil. Meu irmão, você é capaz de abrir mão de coisas que você acha tão precioso e glorificar a Deus quando essas coisas acontecem? Ou quando eu falo essas coisas para você, parece que eu estou contando uma piada. Parece que é algo muito absurdo. Porque é isso que os discípulos falam: Senhor, aumenta a nossa fé, porque isso é absurdo para mim. Eu vou perdoar o cara 7 vezes no mesmo dia. E a Bíblia diz, irmãos, que não é porque a gente usa esse discurso, né? Não, eu perdoo, mas precisa ter um arrependimento genuíno. Em nenhum momento você olha aqui na Bíblia que essa pessoa que perdoou, ele conseguiu chegar numa conclusão, ele julgou que aquela pessoa teve um arrependimento genuíno. Diz que ele se arrependeu e pediu perdão. Esse nível de fé, meu irmão, Jesus está nos chamando. Ele está querendo que a gente tenha um padrão mais elevado. É justamente nesse ponto
que Jesus coloca os discípulos na parede. E eu uso a afirmação do apóstolo Alex, que falou na última pregação: viver para Deus, ou parafraseando, ser um discípulo de Jesus, não é uma escolha, querido, é uma decisão. E se você decidiu ser um discípulo de Jesus, você decidiu ter uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Porque para o discípulo, meu irmão, o padrão é outro. Para o discípulo não é mais esse negócio de, eu vou na igreja. Irmãos, a gente não vai na igreja. Não tem sentido ir na igreja, você entende? Ir na igreja é um ato religioso. Eu não vou na igreja, eu sou uma igreja e eu me movimento. A igreja do Senhor é viva. Quando nós nos reunimos, irmãos, a igreja do Senhor, ela acontece. A Bíblia diz, não deixem de congregar. Mas não é porque faz parte de um rito, de um ato religioso. É porque quando os irmãos se reúnem, a glória do Senhor é manifesta naquele ambiente. É por isso que nós estávamos cantando aqui, a Ele a glória, porque quando nós adoramos a Deus, Deus faz questão de se manifestar no nosso meio, e a cura acontece, a libertação acontece, a revelação acontece, as coisas de Deus acontecem no nosso meio, irmãos, porque isso tem a ver com o movimento do corpo, porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça do corpo, e quando o corpo se movimenta, meu irmão, o cabeça pode dizer qual destino ele vai dar. E nós temos um grande problema na nossa atualidade, na modernidade. Os cristãos hoje, posso dizer que fizeram da graça de Deus, porque nós costumamos dizer muito, né? Nós vivemos pela graça, nós estamos no tempo da graça, Deus derramou sua graça sobre nós, e isso é muito verdade, irmãos, muito. Pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. Nós somos salvos porque Deus nos presenteou, porque Deus nos ama, Ele quer nos salvar. Agora, irmãos, de alguma forma, nós temos usado dessa graça, e nós usamos tanto da graça, às vezes, no nosso discurso, que nós estamos acreditando, às vezes, que nós estamos sendo agraciadores de Deus. Que Deus é o agente que recebe a graça, mas na verdade, não é Ele que está dando mais a graça, é nós que estamos dando graça a Ele. É quando nós olhamos para Deus e acreditamos que nós estamos fazendo favor para Deus quando a gente vai para a igreja. Nós estamos fazendo favor para Deus quando nós servimos a Ele. Nós estamos fazendo favor para Deus quando nós adoramos, quando nós cantamos. É como se Deus, Ele estivesse clamando para a gente: olha, canta para mim, olha, me adora, olha, me sirva, porque você é tão bom, você é tão lindo, você é tão cheiroso. Mas querido, é Ele, o Rei dos Reis. É Ele, o Senhor dos Senhores. Tem uma canção, eu não quero aqui criticar essa canção, mas é uma curiosidade. Não vou nem falar em si da questão da canção, mas tem uma música que diz assim: você é bem-vindo aqui. Você conhece? A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim. Conhece essa música? Quem conhece? Irmãos, essa música parece aquela piadinha que a gente faz quando a gente vai na casa do amigo. Você já foi na casa do seu amigo e brincando com ele, você fala: cara, sinta-se em casa, sinta-se em casa. A casa é sua, fica à vontade, viu? Quem já fez isso? Já foi na casa de outra pessoa e falou assim: fica à vontade, viu? A casa é sua, fica à vontade. Irmãos, não é estranho a gente cantar isso para Deus? Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, eu deixo você entrar na sua casa, Deus. Irmãos, eu não estou criticando a música, porque eu acredito que a intenção do autor era outra. Eu acho, acredito. Mas isso a gente faz na prática. Muitas vezes, irmãos, a gente se acha tão digno de Deus. A gente está fazendo um negócio tão bem feito, a gente tem tanta fé, a gente tem tanta, sabe, a gente é tão amado de Deus, a gente é tão lindo, tão cheiroso, que a gente prepara tudo e fala: Senhor, agora o Senhor pode entrar na sua casa. Deus, fica à vontade na sua casa. Querido, a casa é de Deus. A gente deveria cantar aquela outra: vem e toma o teu lugar aqui, porque é do Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Deus, eu não sou digno de pegar esse microfone. Eu não sou digno de sentar nessa cadeira. Eu não sou digno de falar para Deus. Irmãos, quantas vezes eu tenho que pregar
E a minha oração, a única coisa que eu consigo orar para Deus é: Senhor, tem misericórdia. Eu não sou digno, Deus, de falar a palavra para a igreja. Eu não sou digno de cantar. Eu não sou digno de tocar. Eu não sou digno, Senhor, de estar no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque assim como Isaías, ele teve aquele encontro com Deus, ele fala: Senhor, a minha boca é impura, os meus lábios são impuros, minhas mãos são impuras, os meus olhos são impuros. E como que eu vou poder fazer alguma coisa para Deus, sendo que só Ele é digno de honra, glória e louvor, só Ele é puro? E a nossa oração, irmãos, muitas vezes é: Senhor, toma o teu lugar. Senhor, que o Senhor seja exaltado nesse lugar. Deus, se a casa é do Senhor, eu não tenho que convidar o Senhor para entrar, eu tenho que pedir permissão para eu entrar aqui. Senhor, eu posso entrar na sua casa? Eu posso te adorar hoje? Porque se Deus falar não, fica quietinho. Irmãos, eu me encolho, como o Alex diz, na minha insignificância lá no cantinho e não falo nada. Porque quem é digno de adoração e de louvor é Ele. Irmãos, Jesus está nos chamando para um nível mais elevado. Você pode continuar, querido, andando e vivendo a sua vida de cristão do jeito que você quiser. Jesus nunca vai te obrigar ou te forçar a ter uma vida além daquilo que você quer. Você pode vir na igreja de vez em quando, você pode vir na igreja sempre, você pode ser uma pessoa que frequenta sempre e tal. Mas vai chegar um momento da sua vida que, se você orar e você perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Jesus vai olhar para você assim como Ele olhou para os discípulos e falar: eu quero que você mude o seu nível de fé. Porque esse nível de fé que você está levando até hoje, ele é capaz apenas de sustentar a sua religião. Mas o que eu quero de você é tudo. O que eu quero de você é que você seja tudo para Deus. O que eu quero de você é que você cumpra um propósito nesse lugar. O que eu quero de você é que você viva uma vida repleta do Espírito Santo de Deus. O que eu quero de você é que Deus seja mais importante do que os seus bens materiais. O que eu quero de você é que Deus seja mais importante do lugar que você trabalha, do carro que você tem, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu lazer, do seu final de semana. Irmãos, quando eu falo isso, eu estou falando na prática, que você muitas vezes vai ter que substituir compromissos com ensaio na igreja, com culto, com visita, com célula, com discipulado. Porque, irmãos, a gente aprendeu a dissociar a igreja corpo de Deus da igreja invisível. Mas, irmãos, a igreja invisível, ela só acontece na terra com o corpo visível. Então não adianta eu falar: a igreja é invisível. Deus é Deus e a igreja é outra coisa. Querido, se Deus exigir de você que você doe a sua vida para Ele, pode ter certeza que a sua agenda, o seu tempo, os seus compromissos vão mudar. Ah, eu quero muito servir a Deus, mas eu não quero ter tempo para Ele. Nem tempo de intimidade e nem tempo na igreja. Nem tempo com o corpo, na célula, no discipulado. Ah não, eu tenho muita coisa para fazer. Meu irmão, Jesus está nos convidando para subir esse nível. É interessante que certa vez, Jesus, ele falando com a multidão, você sabe que lá Jesus, quando ele chegou, Mateus 5, você vai ver Jesus pregando o sermão do monte, né, o grande sermão. Aquele era um dos primeiros momentos que Jesus está falando para o povo. E o povo conhecia bem as leis de Moisés. Você sabe quais são as leis de Moisés, né? Moisés foi o maior do Antigo Testamento. Foi o cara. E as pessoas conhecem as leis de Moisés. Tem o decálogo, né? Os 10 mandamentos, todo mundo sabe. Não matar, não roubar, não furtar. Não roubar. Não cobiçar a mulher do próximo, enfim. Esses são os 10 mandamentos. O povo andava de acordo com esses mandamentos. E daí Jesus chega e começa a ensinar: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Sabe o que significa olho por olho, dente por dente? Se o cara deu um pedala Robinho em você, você tem o direito de dar um pedala Robinho nele. Se o cara tacou uma pedra no vidro do seu carro, você tem o direito de ir lá e tacar uma pedra no vidro do carro dele. Se o cara gritou com você, você tem o direito de gritar com ele. Aí Jesus diz o seguinte: olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vou dizer para vocês. Não é assim que eu queria ensinar lá atrás. Jesus não estava acabando com a lei de Moisés, mas Jesus estava elevando o nível de santidade do povo.
Jesus estava dizendo o seguinte: cara, vocês não entenderam. Deus não quer que vocês obedeçam regras. Deus quer que você tenha todo o seu coração para Ele, porque você não vai se preocupar com as regras. Se todo o seu coração estiver diante de Deus, você não vai precisar ficar olhando a letra. Ai, será que eu estou obedecendo a Deus? Querido, vou resumir para você: ame a Deus com tudo que você tem. E quando a gente ama a Deus com todo o nosso coração, irmão, a gente abre mão de todas as outras coisas. Pode ter certeza que a gente consegue cumprir com todos os mandamentos de Deus. Aí Jesus diz para aquela multidão, ele diz lá em Marcos 5,18, essa multidão que ele está pregando, ele diz assim: eu digo para vocês uma verdade, enquanto existem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que o dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Aí ele diz: pois eu digo para vocês, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus olha para eles, irmãos, e fala: cara, vocês precisam ter um nível de justiça maior do que vocês têm. Vocês não podem se igualar aos religiosos, porque, irmãos, escribas e fariseus aqui na Bíblia é claramente uma classe religiosa. Irmão, você precisa estar acima da média dos crentes. Porque crente, irmão, ele tem todo um padrãozinho de vida, não é verdade? É isso que eu já falei aqui, de ir para a igreja, de talvez ler a Bíblia, né? É metódico, cumpre alguns rituais na igreja. Mas, querido, Jesus está nos ensinando para elevar o nível. Jesus quer que a nossa fé, ela seja capaz de nos mover, não somente naquilo que nós queremos em Deus, mas nos mover aquilo que Deus quer de nós, independente de onde Deus queira nos levar. Você tem um nível de fé, meu irmão, para sair daqui nessa noite, decidido a mudar completamente de vida? Você tem fé suficiente para isso? Você tem fé para sair daqui nesse lugar e abrir mão de algo que é muito precioso para você? Pense em algo que é muito precioso para você. Talvez um sonho que você tinha, uma coisa que você conquistou, seja financeiro ou não, seja um status, um lugar, uma amizade, algo que você tem, e Jesus olha para você e fala: é isso que eu quero. Você está decidido a mudar por isso? Você está decidido a abrir mão disso? Talvez, irmãos, assim como eu, muitos de vocês possam olhar para Jesus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu não tenho esse nível de fé, não. Eu não tenho esse nível de fé. E a gente faz igual os discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não tenho fé para isso. Senhor, aumenta a minha fé, porque eu quero chegar nesse nível. Agora, a grande questão, irmãos, que eu quero te chamar a atenção para nós terminarmos: você quer ter essa fé? Irmãos, às vezes a gente não tem, os discípulos não tinham a fé suficiente para fazer isso. Mas a questão não é se eu tenho, se eu não tenho, a questão é: você quer? Aí a gente entra na oração perigosa. Você quer ter essa fé? Você quer ter essa fé ao ponto de você ter Deus como algo mais precioso de tudo na sua vida? Tudo que você fizer tem a ver com aquilo que Deus quer para a sua vida? A cidade que você mora, os bens que você tem, as escolhas que você faz, o curso que você vai fazer, ou as coisas que você vai deixar de fazer. Você quer ter esse nível de fé, meu irmão? Então, se você quiser, nós vamos orar nessa noite. Porque assim como os discípulos, eles não tinham, mas Jesus ouviu a oração dos discípulos. E a Bíblia mostra que os discípulos passaram por muitas circunstâncias com Jesus. E quando Jesus morreu e ressuscitou, eles estavam prontos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, eles entenderam aquela palavra de Jesus. E a Bíblia diz que todos os discípulos viveram para Jesus, com exceção, é claro, de Judas. Meu irmão, o que eu estou falando é que a fé não pode ser apenas uma ferramenta de milagre.
Quando a gente olha para Deus, a gente fala assim: Senhor, eu tenho fé para declarar cura. Mas, meu irmão, Deus não quer que a gente tenha esse nível de fé. Eu acredito que esse nível de fé de declarar cura é apenas uma consequência de uma vida de fé totalmente alucinada diante de Deus, você entende? Tem uma música que eu gosto muito de uma frase dela também, que a gente cantava antigamente, que diz assim: minha vida em tua presença se torna aventura que tanto sonhei. Quem lembra essa música? Lembra? A gente cantava antigamente. Cara, esse nível de fé, minha vida é uma aventura diante de Deus. Aventura porque eu não sei para onde Deus vai me levar, mas eu tenho certeza que Ele sabe o que faz e eu vou para onde Deus quer me levar. A fé, meu irmão, não pode ser apenas uma ferramenta de milagre, mas ela precisa ser um fundamento. Ela precisa ser um ponto de partida, ela precisa fazer parte de mim, ela precisa fazer parte de toda a minha vida. Irmão, quando a gente declarar, é por isso que a gente não entende o texto, porque Jesus disse que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe por que a gente não cura? Porque para nós a fé, ela é um agente de operar milagre, mas na verdade a fé, ela deveria ser um fundamento na nossa vida, e quando a gente declara a cura, ela já acontece porque a nossa vida já é fundamentada pela fé, você entende? Eu não preciso acionar a fé simplesmente para fazer isso, mas quando eu vivo cheio do Espírito Santo de Deus, alucinado, apaixonado por Ele, a fé, ela vai se tornar algo que vai jorrar da minha vida. E querido, às vezes a gente não vai precisar falar nada para uma pessoa ser cheia de Deus perto da gente. Eu sonho com isso, eu sonho que um dia a minha vida vai ser tanto cheia de Deus, que eu vou passar, irmãos, igual eu já ouvi histórias de homens de Deus, e as pessoas serão tocadas. Porque é esse nível de fé que eu quero ter. Irmão, talvez se eu perguntar para você, você está disposto a abrir mão daquilo que é precioso para você? Está disposto a abrir mão do seu carro? E eu não estou falando para dar para a igreja não, viu, irmão? Não estou aqui no Universal não, tá? Fique em paz. Talvez Deus vai falar para você dar para o cara lá que, não sei onde, lá. Talvez você fale: eu não tenho esse nível de fé. Mas eu quero te convidar a você orar comigo, para que Deus faça com que você e eu sejamos essa igreja, esses discípulos de Jesus, que tem um nível de fé tão elevado, tão magnífico, tão lindo, em que quando Jesus falar assim: olha, você vai perdoar 7 vezes a pessoa no mesmo dia, a gente fala: isso é fácil, Jesus, perdoa, vai lá, quebra meu carro, vai. Querido, eu creio nisso. Você crê nisso? Você pode orar comigo? Você pode ficar em pé? Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Assim como os discípulos não entendiam esse padrão que Jesus estava chamando, assim como Jesus fez um apelo muito difícil, e talvez esse apelo seja difícil para você também. Eles pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles passaram por muitas situações, irmãos, mas eles chegaram num tempo da vida deles que eles estavam preparados. E a pergunta que eu quero fazer para você, com seus olhos fechados, é: você quer ter esse nível de fé? Você quer ter esse nível de fé diante de Deus? Você quer ser aquela pessoa apaixonada por Jesus, alucinada por Ele? Você quer ser aquela pessoa que jorra dentro de você paixão por Ele? Você quer ser aquela pessoa que clama por Deus o tempo todo, que tem Jesus como seu referencial, que não se importa com nada mais além da presença de Deus e da vontade dEle? Você quer ser essa pessoa que tem Jesus como referencial de todas as coisas? Você quer que Deus seja o centro de tudo na sua vida? Você quer que Jesus tome conta de todas as coisas na sua vida? Você quer que Jesus opere por meio das suas mãos? Você quer abrir a boca e as pessoas serem curadas? Você quer abrir a boca e as pessoas serem tocadas? Você quer ter respostas de Jesus para a vida das pessoas que clamam por Ele? Você quer, meu irmão? Então peça para o Senhor nessa noite: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fé.
Senhor, eu quero ter uma fé além daquilo que eu tenho hoje. Senhor, eu quero ter uma fé que me faz andar acima da religiosidade, Senhor. Eu quero ter uma fé que me faz viver apaixonado por Ti todos os dias. Ore ao Senhor nesse momento. Ore ao Senhor e peça para Ele, para que Ele aumente a sua fé nessa noite. Ore ao Senhor. Aleluia. Coração queimou, ouvi o meu Senhor bater a porta de meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Aleluia. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. Peça ao Senhor com toda a sua fé nesse momento, com toda a sua sinceridade, independente de quanto você crê. Coloque a mão no seu coração e fale assim: Senhor, eu quero ter mais fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me faça ter uma fé muito maior do que eu tenho hoje. Me faça, Senhor, queimar pelo Senhor. Me faça, Senhor, chorar na Tua presença. Me faça, Senhor, ter experiências contigo. Me faça, Senhor, estar disposto a abrir mão de todas as coisas para o Senhor, de todo o meu tempo, de todas as minhas prioridades. Senhor, no nome de Jesus, eu oro pela vida dos Teus filhos nessa noite. Deus, que eles sejam batizados com o fogo do Senhor. Deus, que eles sejam cheios da Tua presença. Senhor, que eles sejam cheios do Teu fogo. Senhor, que eles sejam apaixonados por Ti. Senhor, que eles sejam tocados pelo Senhor, Deus. Deus, que a fé, que a sua fé, Deus, seja inabalável. Deus, que eles possam viver além da média, Jesus. Que eles estejam acima da média, Jesus. Que eles sejam discípulos apaixonados pelo Senhor. Apaixonados, incendiados pelo Teu fogo, Senhor. Nós clamamos, pedimos, Senhor, que seja um novo tempo na vida dos Seus filhos, Senhor. No nome de Jesus, que a partir de hoje o Senhor desperte algo novo no coração dos Teus filhos, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Cante. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Aleluia. Glória a Deus. Irmão, só uma última coisa.
A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu posso deixar um conselho pós-palavra aqui, o que você pode fazer para que a sua fé mude? Irmão, saia daqui nessa noite e mude todo o seu estilo de vida. Mude o seu estilo de vida, para que você se alimente de Deus. Muda suas músicas, muda o seu lazer, a sua rotina, a rádio que você ouve, a TV, os programas que você ouve, as amizades que você tem. Mude, Senhor, mude o ambiente que você vive, o lugar que você vai, os seus compromissos, o seu dia a dia, e faça com que tudo seja alimentado pela palavra de Deus. Se existir a presença de Deus, se existir a palavra de Deus naquilo que você fizer, naquilo que você ouvir, naquilo que você assistir, meu irmão, se alimente disso. Eu tenho certeza que Deus vai nos fazer inabaláveis na fé. Amém? Aleluia. Oh, let it burn, let it burn, let it burn now. Oh, let it burn, let it burn, let it burn now. Let it burn, let it burn, let it burn now. Oh, let it burn, let it burn, let it burn now. Let it burn, let it burn, let it burn now. Oh, let it burn, let it burn, let it burn now. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por receber a nossa adoração. Que o Senhor continue nos ajudando e que o Senhor faça de nós pessoas apaixonadas por Ti, Jesus. Apaixonadas por Ti. Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus